Olá, esse é o Retomada, o podcast, comigo, Soraya Lucato. E comigo, Carlos Eduardo Lima. Hoje a gente está aqui com presença sensacional ligada ao mundo do cinema. E você já sabe, né? Podcast Retomada é aquele projeto que tem é a realização, no caso da Associação Mundo Solidário, tem oferecimento do Fundo Nacional da Cultura, do Ministério da Cultura, e é apresentado pela Soraya Lucata e por mim, Carlos Eduardo Lima. Quem que a gente tem hoje aqui, Soraya? Hoje a gente tem a presença de um querido, um amigo, convidado, Rubens Reiwald, e vai contar um pouquinho da experiência dele na área de audiovisual, contar um pouquinho como foi esse trabalho seu e os seus projetos durante esse período aí de pandemia e pós-pandemia, né? Exatamente. E lembrando que o Retomada é esse projeto que a gente procura mostrar situações, vivências, experiências de pessoas ao longo da pandemia da Covid-19 que, de alguma forma, seja por um motivo ou por outro, encontraram ali maneiras, formas de se reinventarem, de lidarem com esse momento tão sério de uma forma que, no fim das contas, acabou sendo boa. Enfim, é uma coisa que não foi tão ruim assim quanto, infelizmente, foi para a maioria das pessoas. O Rubens Revald, que está aqui, a gente já vai falar com ele. Antes, eu vou dar a ficha técnica do Rubens Revald. Eu prefiro falar ficha técnica do que currículo, não sei porquê, mas enfim, é muita coisa. Então vamos lá, vocês já estão acostumados aqui no Retomada com altas fichas técnicas, a dele não é diferente. Ele é professor de dramaturgia audiovisual na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Já ministrou cursos de roteiro no SESC, no BEARCO, na Funarte, entre outros. Como cineasta, escreveu e dirigiu filmes como Corpo, que participou do Festival de Montreal, de Palm Springs, na Índia, no Rio, São Paulo, Tiradentes. Foi melhor filme estrangeiro no Festival de Los Angeles. Também ele dirigiu Supernada, que teve melhor ator no Festival de Gramado, prêmio especial do júri e melhor filme no Festival do Rio, prêmio Fiesp da melhor direção. Foi selecionado para festivais de Amiens, Mar del Plata, Chicago, Índia, Pune, Índia, na Índia, no caso, Montevidéu, e também dirigiu o Segundo Tempo, que ganhou o prêmio de melhor filme do Festival de Punta del Este. Além disso, ele também dirigiu documentários, Esperando Telê, Jair Rodrigues, Deixa que Digam, Intervenção, Amor Não Quer Dizer Grande Coisa, e Agora o Quê? Para TV, o Rubens dirigiu a série ficcional A Mesa e os documentários Rainha Hortência e Magic Paula e 800 Metros. Também dirigiu o espetáculo teatral A Procura de Emprego, de Michel Vinaver, e escreveu peças encenadas Rei de Copas, Narrador, A Banda, do Gabinete da Joana, Autorama, Anticâmara, Umbigo, Escada de Giz, Vias Expressas, Tranqueiras Fraseadas, Compaixão, Caminhos e Bruxas Bruxas e Mais Bruxas. Na verdade, Bruxas Bruxas e Mais Bruxas. Foi dramaturgo de espetáculos de dança Acordei Pensando em Bombas, Palavra a Poética do Movimento e Beijo, todos com o grupo Nova Dança 4. Escreveu roteiros dos filmes Hoje, de Tata Amaral, e Todas as Manhãs do Mundo, de Lawrence Waba. Lançou livros também, Caos Dramaturgia, pela editora Perspectiva, e A Dança do Fantástico, pela editora Patois. É aquela coisa, a gente é o currículo enorme, a gente dá todo o currículo, porque as obras da vida de uma pessoa são realizações importantes, nenhuma pode ficar de fora. Rubens, seja bem-vindo ao podcast Retomada. Oi, tudo bem? Bom dia. Quer dizer, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com a hora que as pessoas vão ouvir. Mas bom dia, Soraya, bom dia, Carlos, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu estou muito feliz em estar aqui. Acho que é um tema relevante que vocês estão trabalhando. E, de fato, eu tive uma experiência bem pessoal com a pandemia, né? Eu tenho uma filha que ela que é uma guarda compartilhada, então ela ficou uma semana comigo, uma semana com a mãe. E na época da pandemia, quando começou, em março de 2020, ela estava com 13 anos, né? E logo na primeira semana ela estava comigo e ela falava, mas pai, quando é que isso vai terminar, né? Eu não tinha a menor ideia, mas eu realmente acreditava que, sei lá, era uma coisa que até se controlar ia durar no máximo um mês.
Então eu falava, acho que mês que vem está tudo ok. E passou um mês, mas e aí? Eu falei, acho que até junho está tudo certo. É, Quando chegamos em agosto, eu falei, não sei. É, Né? bem isso. E isso provocava uma ansiedade, uma angústia, não só nela, como em mim também. Né? Havia Uhum. momentos em que eu achava que ia ser para sempre. sim. Sim, sim. Que quer dizer para sempre Permanentemente, né? para sempre no sentido da nossa curta passagem na Terra. Podia ser que durasse 50 anos Uhum, esse isolamento. 50 anos dentro de uma contagem do planeta Terra não é nada, mas para a uhum, nossa pequena existência, toda uma vida. Então, isso realmente provocava uma angústia em mim, não só por minha causa, por causa da humanidade, mas também tinha pena da minha filha. Falava, uhum, nossa, será que ela vai ter a vida toda dela nessa experiência, né? Então, isso realmente. E, claro, outras questões que provocavam angústia, inquietação, era o que estava acontecendo no Brasil, né? Sim. A forma como o governo uhum, estava lidando com a pandemia, toda a insensibilidade política, o negacionismo, o problema, né? As mortes desnecessárias, isso uhum, realmente. Fazia muito tempo que eu não assistia todo dia Jornal Nacional para ficar com raiva do uhum, governo Bolsonaro. Então, e também, agora, é claro que eu vivia numa situação mais confortável, né? Pelo fato de ser professor numa universidade pública, Uhum. e estava com as aulas presenciais suspensas, e então eu tinha uma proteção institucional que eu continuava ganhando meu salário, Uhum. então eu uhum, continuava trabalhando, né? Eu estava dando as aulas online, o que era bom por um lado, porque eu tinha uma rotina, né? Então uhum, eu tinha trabalho, teve muita gente que enlouqueceu na pandemia, que ficava o dia sim. inteiro em casa sem fazer nada. Eu tinha uma rotina, uma estrutura, né? Uhum, E embora a aula online é uma coisa muito desgastante, muito É muito desgastante. complicado às vezes. Não, sim, é muito sim. complicado porque a maioria dos alunos fecha a câmera, você fica falando no vazio, é um É horrível. desgaste para o professor, assim, a minha aula é muito baseada na interação entre eu e os alunos, a todo momento fazendo perguntas para eles, tem uma dinâmica, né? Uhum, Não é uma palestra a minha aula. E esse tipo de aula é muito difícil. uhum, Então, realmente, assim, eu não tenho nada contra o ensino à distância, eu acho que para muitas vezes é uma ferramenta muito interessante. Por exemplo, para dar alguns cursos de curta duração, ele é interessante porque uhum, permite que pessoas de outras localidades, outras cidades, outros países possam participar. Agora, para uma relação, para um curso de graduação, eu acho uma tragédia. complicado. Perde-se muito. Mas, enfim, de qualquer modo, eu tinha, né, isso me dava uma estrutura. E eu comecei a achar muito bom criar esquemas de rotina. Uhum. Então, Uhum, eu comecei a descobrir a minha casa, meu apartamento. Interessante, interessante. Porque eu sou uma pessoa muito da rua, pelo fato de ir para a universidade, mas também de trabalhar com cinema, com teatro. Estou sempre na rua, eu uhum, estou sempre fora. Eu gosto de ir no cinema, eu gosto de ir
em museus. Eu gosto de São Paulo, porque tem sempre um monte de coisa acontecendo. Eu, eu tenho um problema, eu não sou uma pessoa consumista que compra coisas, mas eu gasto 80% do meu salário em restaurante. Eu Uhum. adoro comer Ah, fora, adoro, adoro. Comer E, bem é bom, né, Rubens? pois bom. é. Sim, E, entendemos você. então eu comecei a criar um sentido de prazer em cuidar da casa, né? Porque eu tinha como eu terceirizava a minha relação com a casa e com a comida, né? Uhum. Eu tinha uma diarista que vinha uma vez por semana e que, devido à pandemia, ela deixou de vir. Então, eu fui obrigado, eu e minha filha, quando ela estava aqui, mas quando ela estava aqui eu sozinho, fomos Uhum. obrigados a cuidar da casa. Isso foi muito bom. Esse aspecto da comida que você se referiu, só te interrompendo. Ah, Como é que não, você lidou com isso durante a pandemia? Você se aventurou na cozinha? Você- aprendi a cozinhar. Olha, isso é Ah, que sensacional. legal. É, Muito bom. não Conta que eu, pra gente um pouco disso. não que eu não soubesse, mas eu era muito primário, só fazia poucas coisas e fazia pouco, uma vez por semana. Se virava, né? Me virava, mas muito, muito ruim. Daí, aos poucos, eu falei, não, principalmente no começo, porque você não tinha nem delivery, não tinha nada. Eu, É, no eu, tenho, começo. eu tenho que me virar aqui, né? Então, comecei a procurar pelo Google receitas de comidas. Eu comecei a perder o medo de arriscar. Eu comecei Uhum. a comprar de um site de comida orgânica, e daí eu começava a arriscar. Puxa, eu vou comprar essa semana couve-flor e descobri receitas legais de couve-flor. Uhum. E daí descobria uma receita de couve-flor com orégano e alho. Fui. E daí eu comecei a ter prazer em cozinhar. E daí Uhum. a criar pratos bonitos, Uhum. né? Shimeji com purê de abóbora, com salada, sabe? Eu fui Uhum. realmente, fui que não virei um chefe, mas perdi o medo do fogão. Mas deixou de ser aquele primário que você falou, né? Já é uma pessoa com um Essa pouco do mais elaborada. secundário, terciário, mas realmente perdi o medo do fogão, passei a arriscar tempero, passei a arriscar tempos diferentes de cozimento, enfim, comecei a descobrir realmente o que é cozinhar, né? Pois Uhum. é, uma das coisas que a gente pergunta aqui sempre é a questão de se durante a pandemia a pessoa desenvolveu algum tipo de ritual, mas o ritual não é no sentido religioso, que eu estou querendo dizer, mas algum hábito, alguma coisa que você fazia, mas que te dava prazer, assim, que você sentiu, passou a sentir aquilo como algo necessário surgido durante a pandemia. Além da questão da culinária, você desenvolveu alguma outra coisa nesse sentido, alguma você falou da questão de procurar estabelecer rotinas, assim, você consegue identificar mais alguma? Que rotina que você passou a ter na pandemia que você não tinha antes? Ah, olha, talvez tem uma coisa, né, que eu puxei do meu pai, que era um alemão e que ele sempre depois do almoço dormia 5, 10 minutos. E Uhum. fazia questão mas meu pai era um cara muito contra o prazer, né, muito pelo trabalho, né? Hum, Então ele nos deitava, ele sentava, dormia sentado para ser só uma sonequinha mesmo, né? sim. Uhum. E eu sou de acordar cedo, então depois do almoço eu sempre tenho um pouco de sono, eu evito marcar compromissos logo depois do almoço, porque eu dou vexame, e, mas nem sempre era possível dormir depois do almoço, quando eu tinha chance de dormir, senão não. Na pandemia tinha essa coisa maravilhosa que depois do almoço eu dormia meia Sem hora, culpa. Sim. sem culpa, me deitava na cama e dormia gostoso, né? Dizem que é o sono da beleza. E hoje em dia eu sempre tento isso. Eu sempre tento Entendi. fazer uma forma.
Claro, às vezes eu estou na rua, eu estou na USP, não tenho como. Mas eu sempre tento marcar meus horários para eu ter uma meia hora aqui na minha casa para poder deitar, dormir, que isso faz uma diferença brutal. Eu fico com a tarde boa. Se eu não faço isso, eu fico até umas 4 da tarde meio zumbi. Entendi. Uhum. Aqui em casa a gente tem um eufemismo para essa situação, que é vou esticar as costas, né? Isso mesmo. É um termo que de vez em quando surge aqui por É, conta dessa necessidade que você está falando de pessoas que acordam muito cedo e que exato, não adianta, é como um carro que você precisa botar gasolina, você precisa de uma recarga, Ricardo. senão você não consegue ir muito longe, né? Você É, e falou da você- questão da sua filha, da interação da sua filha com você, da guarda compartilhada, no caso. Como é que você lidou com o distanciamento social, assim, de forma completa, parcial? Como é que você olha, lidou com isso? eu, Respeitou? não, eu realmente eu me relacionava com 2 pessoas só durante a pandemia, Uhum. presencialmente, que era durante aquele período mais intenso, né, do Sim. isolamento dos primeiros 5, 6 meses, né, que era com a minha filha e com a minha namorada, que assim, então eu passava uma semana com a minha filha. Uhum. Na verdade, sozinho, eu passava cada 2 semanas, uns 3, 4 dias só. Tá. Que eu passava uma semana toda com a minha filha e depois a outra semana que eu passava sozinho, eu passava meia semana com a minha namorada e meia semana sozinho. Então eu não sofri realmente muito dessa solidão assim que muita gente Uhum. teve, né? Uhum. Porque eu tinha uma relação muito intensa com a minha filha. E quando vocês estão, é porque era 24 horas, né? Então ficou uma relação intensa. E felizmente eu tenho uma ótima relação com a minha filha. Então a gente super curtia. A Rita, engraçada, a Rita é uma pessoa muito tranquila, muito caseira. Então, há pouco tempo atrás, ela falou: Nossa, eu sinto saudades da pandemia. Olha só. Agora, é lógico, né? A gente sempre, isso eu sempre falo para ela, sempre tem que ter em mente: nós somos de uma classe social privilegiada Totalmente. e não tinha que sair para ir trabalhar para conseguir o sustento, Sim. porque teve uma estatística que me deixou muito estarrecido e que, para mim, define o que foi a pandemia. O Hospital das Clínicas, ele fez uma estatística com seus funcionários para ver quais eram os que eram os mais afetados pela Covid. Uhum. Em segundo lugar, ficaram os enfermeiros que trabalhavam no setor dos internados por Covid, Sim. que tinham Uhum. contato direto. Esses ficaram em segundo lugar entre os mais infectados. Em primeiro lugar ficaram as cozinheiras, os vigias, os seguranças, Sim. 9 vezes mais infectados do que os segundo colocados, que eram os enfermeiros que lidavam diretamente com Covid. Porque eles eram obrigados diariamente a pegar condução, porque Exatamente. eles não tinham máscara, às vezes eram aquelas máscaras de pano em casa, que as casas, muitas pessoas morando nas casas que iam para diferentes, todos trabalhando. Então, claramente, a Covid, naquele momento, foi uma doença social, foi uma doença que a situação social, econômica da pessoa determinava se ela ia pegar Covid ou não e se ela ia, infelizmente, morrer ou não de Covid. Isso foi Uhum. uma tragédia, isso que revoltava mais com a insensibilidade do governo, quando começou a adotar uma estratégia, aquela por rebanho, como é que era? Era contaminação por rebanho. Não, acho que era o contrário, não era contaminação, Era era imunização por rebanho. imunização por rebanho. Foi um ato falho agora aqui, porque na verdade a contaminação foi o que acabou acontecendo, né? Claro, Foi, é, isso que eu ia falar. Foi um ato falho aqui. mas é isso, para você ter a imunização por rebanho, primeiro você tem que ter a Tem que ter contaminação por rebanho. Contaminação, exatamente. E é uma visão elitista. É Se uma é visão homicida, né? genocida, claro. Genocida, exatamente, né?
Não é, Ele não é à toa. eles morram, uns vão morrer, paciência, enfim. Então, outra coisa também que me deixou privilegiado é que eu não tinha, infelizmente, né, meus pais já são falecidos. Uhum. Uhum. Eles faleceram os dois em 2007. Então, eu não tinha muito uma preocupação. Muitos colegas meus, né, da minha geração, estavam com seus pais na faixa dos 80, aí foi muito estresse. Sim. Uhum. Né? Ter que cuidar deles, os Se pais não preocupar com podiam essa questão do isolamento para ir, voltar, levar mantimentos, né? Essas coisas falar. todas. Então tinha que, então eu tinha realmente que me preocupar com uma célula muito pequena, que era eu e minha filha. Sim. Uhum. O Me Então, fala Rubens, uma é, diga, sua. Todo mundo. Fernanda, eu tenho uma curiosidade, assim, porque algumas pessoas que a gente entrevistou aqui me falou que, por conta de ter um pouquinho mais de tempo, porque a pandemia acabou dando mais tempo para gente, que é o tempo justo, principalmente em São Paulo, que a gente gasta muito tempo em deslocamento, e isso não ocorreu, então a gente tinha esse tempo em casa, isso também aconteceu comigo, tinha um pouco mais de tempo para ficar em casa, curtir a casa, pensar algumas coisas, e com isso, como somos pessoas criativas, criadoras, acabaram ideias, projetos, alguns feitos e outros que estão na gaveta que certamente vão sair daqui a um tempo, né? Porque enfim, não dá. E eu queria saber se você teve alguma dessas ideias, algum projeto sim, que fala, putz, eu estava, sei lá, cozinhando e pintou a ideia. Conta aí. não, é só um parênteses. Essa questão do deslocamento é muito engraçada, porque como eu tenho vários trabalhos, eu passava ser muito tempo em deslocamento. E isso fazia parte da Uhum, minha dinâmica de vida. E em 2021, quando a vida começou realmente, eu fiz uma série, à mesa, né? Essa série ficcional, que já era para ter sido feita em 20, foi adiada. E daí a gente começou a pesquisar locações, daí na rua, tal, né? E daí teve um dia que eu fui para a Moca de carro para ver uma locação que estava na Moca. E estava tudo parado o trânsito. Eu fiquei 1h15 para chegar lá, debaixo do sol. Daí eu falei, nossa, que inferno! Eu tinha esquecido que existia isso. Porque realmente Perdeu o hábito, né? aquilo que era uma coisa normal virou infernal. Aquele dia foi infernal. Eu quase que desisti e voltei. Mas, enfim, de fato isso aconteceu. Eu vou dar dois exemplos dessa questão do tempo. Eu tinha filmado um longa com o Jean-Claude Bernardet em 2019 e com o Vladimir Safatli como ator principal. Era um misto de documentário, ficção, político. Uhum. E o título se chamava E Agora o Quê? Que era uma coisa bom. A esquerda perdeu tudo, e agora? O que fazer? Né? Começamos a filmar no primeiro ano do governo Bolsonaro, início de 2019. Uhum. E o filme ficou meio parado na montagem, não ia nem para lá nem para cá, porque todo mundo tinha um monte de coisa para fazer. Era um filme sem financiamento, era meio que na guerrilha, com os próprios custos, e não estava sendo finalizado pela falta de tempo, pela falta de foco. Com a pandemia, bom, agora temos tempo. Então começamos, eu, Jean-Claude e o montador, a trabalhar online. Então, o montador montava, mandava para a gente, eu e o Jean-Claude olhávamos, tudo online, né? Tudo uhum, via Zoom, pensávamos, falávamos com o montador, daí voltava para ele, enfim, a gente depois, quando já era no mais ou menos em agosto, a gente teve alguns encontros presenciais, cada um com máscara, bem longe um do outro, mas praticamente o filme todo foi montado online, graças a esse tempo excedente. Mas acho que o uhum, melhor exemplo de todos é um filme que eu fiz com
também um colega, eu gosto muito de trabalhar em parceria. Eu acho que eu só sei trabalhar em parceria. Um colega de faculdade, hoje um dos meus melhores amigos, o psicanalista Thales Absaber. A gente faz bastante também filmes, a gente fala 0B, né, que é zero budget, orçamento zero, e a gente tem um diálogo político muito forte, né? E daí, quando estava nessa loucura do início da pandemia, do governo Bolsonaro não dando a menor... O mundo todo parado, o governo Bolsonaro nem aí. Daí vem o Guedes e fala que para manter as empresas, os trabalhadores vão ficar 4 meses sem ganhar salários. Enfim, É surreal isso. Bizarro. Ouvindo agora é surreal, né? é surreal. A primeira proposta econômica que o governo fez foi corta o salário dos trabalhadores por 4 meses. É. É isso, para sanar, para garantir as Para empresas. garantir as empresas, exatamente. Os trabalhadores podem morrer, mas as empresas não podem fechar, não podem sofrer nada. Enfim, daí a gente vem tudo aquilo, a gente falou, não, a gente tem que fazer um filme dessa loucura toda que está acontecendo. E daí a gente criou estratégias para fazer um filme todo online, né? Troca filmes a partir de imagens, o filme todo feito com material do YouTube, do Google. Olha, Criávamos jogos, por exemplo, jogos de livre associação. Ele me mandava uma imagem pelo WhatsApp, eu via aquela imagem, eu falava, olha, e mandava uma outra para ele, a partir da uhum, imagem. E a partir desses jogos, dessas trocas, a gente fez um longa-metragem todo online. uhum, E, então, eu comecei a escrever também um texto, e era uma coisa de ritual também. Todo domingo, uhum. engraçado que era domingo, podia ser qualquer dia, todos os dias eram iguais, mas todo domingo eu tirava para escrever um texto. Então, a pandemia, para mim, foi um momento extremamente criativo, pelo tempo excedente, como você falou, Soraya, mas também pela indignação que Uhum. estava Uhum. acontecendo, pelas dúvidas do que a gente estava vivendo, pela angústia, pela ansiedade, enfim, todas essas sensações misturadas transformaram esse período num período, pelo menos para mim, extremamente criativo e propício à criação. Não é só para você não, sabe, Rubens? É uma constante, eu diria, do que nós temos visto aqui dentre as pessoas que a gente conversou no podcast até agora. Todo mundo teve uma explosão criativa que se manifesta de diferentes formas, claro, né? As pessoas são diferentes, mas pessoas que tiveram esse boom criativo no sentido do ofício mesmo que já tinha, que é o seu caso, pessoas que criaram coisas absolutamente novas por conta da pandemia, gente que tinha projetos de muito tempo já e que a pandemia meio que propiciou as condições ideais para aquela pessoa, vou fazer isso aqui agora porque, né? Acho que realmente foi um momento em que o convívio social suspenso, acho que levou as pessoas a aproveitar essa janela, assim. Mas a indignação com o governo é uma indignação que eu costumo dizer que a gente aqui teve toda a tragédia da pandemia, como no mundo, mas aqui a gente teve um complicador, né? Que foi algo que acentuou esse sofrimento das pessoas, né? Você falando agora essas coisas comprova isso. Tanto que a gente tinha, né, aquela expressão, a pandemia e o pandemônio, né? Isso. Era uma coisa, a gente não estava sozinho, porque os Estados Unidos viveram algo semelhante com Mas, Trump, exatamente, com o Trump, mas né? aqui foi pior. O Trump, ainda no fim, mesmo com tudo, ele comprou vacinas, porque ele falou, olha, eu não acredito nisso, mas pelo sim, pelo não, ele foi lá, dinheiro não é problema, ele comprou as vacinas. O Uhum. Bolsonaro, o que teve de mortes, que foi pela demora em comprar as vacinas, enfim, nem vamos voltar a essa questão. Sobre isso que você falou, Carlos, tem uma outra questão que é o seguinte: nós somos muito dispersos, Uhum. né? Em vários sentidos, essa coisa de fazer várias coisas. A própria cidade de São Paulo leva à dispersão, né? Porque tem a Bienal, tem a Mostra,
tem os restaurantes, tem encontrar com os amigos, tem sair para beber. A nossa vida ela é um pouco tende a uma certa dispersão. Uhum, E então a pandemia, pelo corte dessas relações sociais, dessas relações com a cidade, a gente foi obrigado a ficar a ter de lidar com nós mesmos, né? uhum. Então acho que isso ajudou nesse boom criativo, num foco criativo mesmo. Exatamente. Essas suas atividades, no caso, a criação dos projetos e tudo mais, eh, como que você lidou com essa mudança? Por exemplo, você falou que os projetos 0B, no caso que você mencionou, dependiam, como era uma coisa mais de guerrilha, dependiam mais de vocês mesmos envolvidos diretamente, né? Mas Sabe? tinha algum outro projeto, por exemplo, que você tinha que estava uma estrutura maior montada e que por conta da pandemia vocês tiveram que interromper, ou que Então, isso foi afetado diretamente? Como é que foi isso para nós, para a gente saber como funciona isso por ponto de vista de um diretor, do cara que está ali lidando com isso? isso foi o lado ruim da coisa, porque, por exemplo, eu tinha um filme, o documentário de Jair Rodrigues, Deixa que Uhum, Diga, que tinha sido selecionado para o principal festival de documentários do país, talvez da América Latina, um dos principais do mundo, que é o É Tudo Verdade. uhum, Uhum. E, e é uma super janela. Inclusive, você passa a ser até um pré-candidato ao Oscar participando desse festival. E sim, é super legal, um festival que vai muita gente no cinema, é uma celebração. tem visualidade, né? Então, eu fiquei muito feliz com essa seleção. Ia ser a estreia do filme. A estreia do filme ia ser na primeira semana de abril. Daí, Nossa. quando veio em março a pandemia, nossa, eu fiquei arrasado, porque foi cancelado o festival. Uhum. E daí, putz, daí toda aquela expectativa foi para água abaixo. E daí o festival se realizou só em outubro, online. Uhum, E daí, festival online é super legal, por um lado, que você vê muitos filmes e coisa e tal, mas, por exemplo, para quem está apresentando o filme, né? No meu caso. Então, eu estava vendo o filme, enquanto que quando você estreia um filme no festival, tem uma plateia cheia, 500 pessoas, uhum. o filme aplaudir, todo mundo vem te cumprimentar. Então, fazer cinema, fazer arte é uma coisa que a gente sabe, é difícil, é complicado. Um dos poucos, um dos prazeres é o momento em que você compartilha, que o público vai lá e assiste. Daí o filme passou online, o filme estreou, eu estava no apartamento com a minha namorada, terminou o filme, ela olhou para mim e falou: "Puxa, parabéns, o filme é muito bom". E foi essa a minha grande experiência, né, da estreia do filme. Poxa, E isso aconteceu também com E Agora o Quê? O filme estreou na mostra online. O filme passou em vários festivais, inclusive internacionais, online. E então, depois, isso foi também até o filme começar a poder ser exibido comercialmente, tanto o Jair Rodrigues quanto o outro que eu tinha, ele que já estava pronto desde 2019, eu só fui uhum, estrear agora em 2023. Então, para grande cultura estruturada, financiada, a pandemia foi realmente um grande problema. Foi um grande problema, né? Porque fora que aqui a Ancine, que regula todo o financiamento, estava parada, então foi tudo muito, muito, muito complicado. Para filmagens, quem já estava já com filmagem marcada, eu fui filmar essa série em 2021 com 1.000 protocolos, era difícil filmar, tudo era muito difícil, tudo era muito caro. Você tinha que cada 2 dias fazer teste com a equipe toda. Vários dias foram cancelados porque descobria que alguém estava com Covid, daí tinha que cancelar tudo, sim, esperar. sim, Então, para isso que eu falei, para grande arte estruturada em termos financeiros, foi difícil.
Agora, para aquela arte mais bruta, zero budget, coisas que, sabe, que também é produção cultural, eu acho que teve um fator positivo. Um paradoxo, né? Porque, assim, ainda que tenha todos esses problemas estruturais, e a gente sabe bem, imagina, pelo menos, essa parte criativa de se despertar e sentir novas vontades de colocar projetos assim no papel, a pandemia certamente potencializou, né? Como dizem Mas outros. Mas, você tinha que estar disposto a isso. Num imagino. primeiro momento, eu deprimi, porque, Uhum, puta, eu fiz um acordo péssimo com a TV Record, uhum. que tinha meio grande parte das imagens, mas pela rapidez para o filme estrear não é tudo verdade. Enfim, eu me deprimi, eu falei, puta, que bosta, quando finalmente eu ia passar um documentário no festival, assim, e tal, e daí isso aconteceu, eu nas primeiras semanas, puta, e agora? Outra série que eu ia gravar também foi cancelada, no primeiro momento eu deprimi. Mas depois passou um mês, eu falei, não, calma aí, não vou ficar agora, eu acho que tem que aproveitar e vamos continuar criando. Não posso ficar agora chorando que estamos Uhum. em pandemia. É, Mas muita gente ficou chorando. e a gente tinha aquelas provas assim de grandes momentos que nunca mudaram, afetados totalmente pela pandemia, né? Só para ficar no terreno do cinema, a entrega do Oscar, né? Pois Aquelas é, cerimônias durante os anos da pandemia, como que aquilo ficou pessoa, modificado, uma coisa distorcida completamente, né? é, exatamente. Que só fazia para a gente ter certeza de que as coisas estavam muito diferentes, assim, não tava, as coisas não estavam bem, né? É, exatamente. E o Rubens, me diz uma coisa, essa questão aí, as suas rotinas implementadas, a culinária, os projetos que você começou a colocar no papel e começou aí, no meio da diversidade toda, começou a ver alguns frutos ou então algumas perspectivas. Quando que você começou a perceber que a situação estava voltando a uma normalidade? Assim, houve algum momento que você viu, poxa, finalmente agora isso está começando a passar? Ou você entrou nesse ritmo e meio que está nesse ritmo até agora? Muita gente está assim, sabia? O ritmo da pandemia, a galera entrou modificou, saiu modificada mesmo. Como é que você se Não, avalia? não, no segundo semestre de 2021, aos poucos, eu fui me soltando, fui começando a frequentar os lugares. Eu, Uhum, eu demorei muito para ir no cinema. Engraçado, Uhum. né? Eu adoro ir no cinema, trabalho com cinema, mas é isso, a gente se acostumou com os streamings. E uhum. eu descobri um outro streaming, um aplicativo que chama Streamio, que tem tudo lá. Então você via, hoje eu estou a fim de ver o filme do Fassbinder. Daí você ia lá e via. E daí, quando uma amiga me convidou para ir no cinema, que era uma coisa esquisita, cinema, tinha que ficar 3 cadeiras de distância um do outro e tal. Sim. Ela falou, vamos no cinema. Eu falei, não, eu não estava afim, né? Mas ela insistia, insistia. Eu falei, tá bom, vai, vamos lá. Daí, quando eu sentei, apagou as luzes e veio o primeiro trailer, nem era o filme, era o trailer. Voltou tudo. Veio aquele som, aquela imagem, eu fiquei arrepiado, falei, caralho, como isso é bom. Tinha me esquecido. É engraçado, a gente tem a tendência a se acostumar com uma nova realidade e esquecer. O cinema foi um dos que mais sofreu, porque Sim. as pessoas se adaptaram muito bem ao streaming e até hoje muita gente perdeu o hábito de ir ao cinema. Que já era uma coisa que vinha tristemente, né? Porque nós somos entusiastas do cinema, de ir Exato. ao cinema, mas que já vinha por conta dos preços e uma série de outros fatores, já vinha meio, aqui no É, Brasil, pelo menos, vinha meio mancando, né? Com a pandemia, então, realmente. foi. Mas, enfim, voltar a ir ao teatro foi um prazer muito grande. Voltar a ir numa. Eu me lembro o primeiro dia que eu e a minha filha tomamos café da manhã numa padaria, Opa, isso é muito bom. que é, é um dos esportes favoritos do paulistano, né? Sim. De Sim. suco de laranja, um pão na chapa com requeijão.
Nossa, foi um prazer. Então, assim, a partir da segunda metade de 2021, aos poucos, bem aos poucos, eu fui voltando. E 2022, voltar às aulas, e aí eu senti que Engrenou tudo de novo. engrenou. Mas sempre com muito cuidado, né? Usando máscara em transportes, tendo cuidado um dia assim. Eu acho que essa coisa da máscara é uma coisa que a gente vai ter que lidar, isso Não sim. faz mal nenhum também, né? A galera é meio preguiçosa com isso, mas acho prudente, né? Então, quando teve um dia há pouco tempo atrás que eu acordei muito gripado, eu fui trabalhar de máscara. Sim, Então, isso os japoneses fazem isso há muito tempo, né? sim, Muito tempo. uma coisa Sim, até sim. cultural lá para eles. Então, É um respeito, né, que você tem. é um respeito, claro, claro, claro. Então é um pouco isso, assim. Eu sinto que hoje a vida já está engrenada, já está, pode-se dizer, normal, né? Esse normal é uma palavra que ganhou vários sentidos, mas Uhum. a gente sempre tem que estar ligado que o Covid está aí, continua morrendo gente de Covid, por incrível que pareça. Uhum. Um Sim. dia eu ouvi na rádio de manhã boletim semanal de mortes do Covid, né? Nem me esqueci que tinha isso. E continua morrendo uma média de umas 100 pessoas por semana, geralmente pessoas que não se vacinaram. É, Né? Infelizmente, porque teve essa Exato, cultura também da não vacinação, de não cuidado, de desrespeito, enfim, uma série de da desimportância da vacinação, né? exato, exato. É É, negação mesmo, né, da é, vacinação. Então, eu acho que a Covid ela faz parte hoje já do nosso cotidiano, que nem a sim. senhora falou, estou com Covid, você falou, acabei de sair da Covid. É isso, faz parte, é uma gripe mais acentuada, não é uma gripezinha, uma gripe mais Não acentuada. é uma Mas gripezinha. hoje, com a vacinação, a gente controla, né? sim, É uma sim. coisa que a gente já controla. É isso. Agora, assim, eu tenho uma última pergunta, assim, que você falou bom, o nome do podcast é Retomada, então a ideia também, como é que na tua área além das aulas que você falou, que já retomou e está indo pouco a pouco, e está já no presencial, mas como é que estão os seus projetos, assim, se você porque para o ator foi uma coisa muito complicada, né, eu conheço vários atores, então o ator é um cara que sofreu muito, porque o trabalho dele é físico, pessoal ali, ele teve que muita gente conseguiu transpor, conseguiu colocar isso em YouTube ou em pequenos vídeos e tudo mais, mas muita gente ficou à mercê de trabalhar em outras funções para poder ganhar vida. Como é que você está? Como você é um gerador de trabalho, de certa maneira, também, para esses atores, como é que tá? Retomou? Está aí fazendo projeto? Como é que tá? Então, olha só, primeiro em relação à universidade, sim, as aulas retomaram, foi ótimo, mas tem uma coisa que é engraçado que não retomou ainda 100%. Ano passado, quando retomou, tava um problema até. Os alunos vinham, assistiam a aula e iam embora. Perdeu-se a vivência acadêmica, que é uma coisa Ah, importante na universidade, principalmente numa faculdade de artes. As pessoas sim, Sim. ficarem lá criando juntos, mesmo fora da aula, Interagindo no campus e tal. no campus, exatamente. Isso perdeu-se. Perdeu-se, não sei se agora, talvez já passados 2 anos, aos poucos está se retomando. Mas era impressionante. Ano passado, a gente olhava a faculdade vazia, quando não estava tendo aula, vazia. Então, isso triste. demorou muito tempo. Eu acredito só agora, 2 anos depois, está aos poucos retomando. Sobre a produção cultural, está muito difícil. Está muito difícil. Por exemplo, eu exibi 2 filmes esse ano, né? Filmes estavam acumulados para estrear. Um que é o do Jair Rodrigues, o outro que é uma ficção chamada Segundo Tempo. Os filmes foram muito mal de público, mas todo cinema brasileiro muito mal de público.
Primeiro que não tinha mais a cota de tela, né, que o Bolsonaro tirou, então não tinha mais obrigatoriedade de passar filme brasileiro. Chegou um momento em que, depois das 5 da tarde, nenhum cinema exibia mais nenhum filme brasileiro. Então, o Senhor José só era às 5 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde. Então, do ponto de vista da exibição, estava muito ruim. E da produção também estava muito complicado, porque, como eu falei, a Ancine ficou muito tempo parada. Então, essa retomada tá lenta, própria Ministério da Cultura, né? Lógico que todo mundo tinha muitas expectativas, né? Com o governo de esquerda, que dá mais foco para a cultura, mas eu sabia, o país estava muito destruído, muito Acho que o país sofreu um dano muito forte, né? Que as pessoas só agora estão podendo ver o tamanho do dano que foi, né? Então, essas coisas tão lentas, essa reconstrução do país, da cultura está lenta. A Margarete Menezes é uma pessoa da área, tanto como artista, mesmo como produção cultural, mas eu acho que deveria ter entrado alguém que já tinha mais experiência no Ministério da Cultura, sabe, para já não vamos aí, né? Para em vez de conhecer, ter que ter o tempo de conhecer os meandros de como funciona o ministério, de isso, de aquilo. Então tá um pouco difícil. A Ancine funciona de maneira muito concentracionista, o fundo setorial vai principalmente para as grandes produtoras. Então é um momento complicado, é um momento complicado. Agora, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, né, que é uma lei importante de retomada, de emergência, uma lei emergencial, mas é uma lei que a grande maioria das cidades do país não se organizaram para ela, não se estruturaram. E aqui em São Paulo gerou tantos conflitos, porque agora a gente está num momento de muita desunião, infelizmente, desunião de diferentes grupos e setores com diferentes propostas e expectativas. Então, eu não sei se vocês estavam a par, a Lei Paulo Gustavo aqui do Estado, que um monte de dinheiro foi parar na Justiça, porque a Secretaria da Cultura, que é ligada ao governo Tarcísio, então, que é um problema também, pôs editais que os grupos não aceitaram, os grupos entraram na Justiça. Então, está um momento um pouco complicado, está um momento um pouco caótico. Então tem muitos produtores culturais que estão apresentando muitas dificuldades. Eu, graças a Deus, eu tenho o meu emprego na USP, que me dá um salário, uma estrutura mínima, mas também são salários defasados, porque a gente vive num país que temos uma inflação real de 20% a 30% ao ano. Desculpa, é só ir no supermercado, é só ver as coisas. A gente tem uma inflação de 20% a 30% ao ano. E daí vem, não, a nossa inflação é de 7% ao ano. Não sei onde é esse 7% ao ano. Não, no meu bolso não é 7% ao ano. E os nossos salários estão praticamente congelados, não acompanham a inflação. Então, houve um empobrecimento geral da população brasileira. Sim, sim. Isso é fato. Então, está um momento difícil. Não vou falar, não estou sendo pessimista, veja bem. Não, realista. Realista, estamos num momento Sim. difícil. Temos condições de superar e de chegar num outro momento, mas atualmente é um momento difícil. Mas vamos Mas lá, vamos lá. estamos na retomada, não é isso? Estamos na retomada, essa retomada é difícil.
a gente passou por 6 anos de destruição de Estado. Destruição contínua, né? Graças a Deus, o Bolsonaro não ganhou, mano. Senão era destruição completa. Senão Sim. realmente não sei onde A gente nem estaríamos. estaria aqui, né? Nem Estaria estaria aqui, certamente. Estaria. destruição completa. Então, temos que retrabalhar, temos que trabalhar e reconstruir o país. É isso. É isso. É isso. Soraya, você tem mais Obrigada. alguma pergunta? Tá É ótimo. isso. Já retomamos. Obrigada. Só tenho a te agradecer. Obrigada por esse tempo aí, esse papo bom. A gente entender um pouquinho também. Eu acho fundamental que as pessoas conheçam um pouco do que está por trás do cinema brasileiro, porque as pessoas têm né, uma comparação idiota e uma falta de conhecimento do como se faz cinema no Brasil. Posso falar uma última coisa que é importante? Evidente que sim. A gente está vivendo um momento muito importante do audiovisual no Brasil nesse momento, que é a regularização do streaming. Porque o streaming entrou no Brasil sem regulação nenhuma, sem Uhum, não tinha simplesmente terra de ninguém, né? uhum, Na época 2018, 2017, 2018, que era o governo Temer, né? O Sérgio Saleitão, ministro da Cultura, ele falou: não, agora é o momento de deixa eles se assentarem, não vamos taxar os streams, senão eles vão fugir do Brasil. Vale a pena dizer que quando o Sérgio Saleitão assumiu como ministro da Cultura, no dia seguinte ele fez uma viagem a Los Angeles pago pela Netflix para ter uma reunião. Nossa, que coincidência, né? Então, no mundo inteiro, principalmente na Europa, o streaming ele é taxado e essa taxação é revertida para a produção audiovisual do país. Uhum. Eles lucram aqui e esse lucro tem que contribuir para a produção audiovisual, senão é uma Perfeito. devastação. Então, nesse momento, está sendo discutido isso no Congresso, né? Finalmente, com 6 anos de atraso, está sendo discutido isso, né? E está tendo uma campanha até nas mídias sociais para as pessoas estarem cientes disso, porque hoje é a coisa mais importante. Se a gente não consegue essa verba dessa taxação do streaming, acaba o audiovisual no Brasil. Porque hoje a grande produção está na mão dos streamings. Não está mais na mão das TVs, da TV a cabo. A TV a cabo hoje é uma parcela que está diminuindo. Então, os streamings é onde está o dinheiro. Então, esse dinheiro também tem que reverter, não pode ser o lucro totalmente para eles. Tem que reverter uma parte desses lucros para a produção audiovisual do país, como ocorre na Europa e na Ásia. É isso. Exatamente. Perfeito. É isso. Senão fica fácil, né? Demais. Já é fácil, né? Senão vai ficar ainda mais fácil. Olha, fiquei muito feliz com a participação do Rubens Rewald aqui no nosso episódio, 6º episódio do Retomada, que você já sabe, é esse podcast no qual a gente traz histórias vivenciadas durante a pandemia, histórias de reinvenção, de adaptação, enfim, autoconhecimento, que transformam as pessoas, elas entram na pandemia de um jeito, saem de outro e permanecem modificadas, né? Queria agradecer muito a presença do Rubens, agradecer também a Soraya Locato aqui por apresentar o programa junto comigo. Eu sou Carlos Eduardo Lima. O podcast Retomada tem a nossa apresentação e roteiro, né? Somos nós que fazemos, e a edição e produção da Mabel Zevadios. Lembrando que ele é um programa que tem um podcast com a realização da Associação Mundo Solidário e oferecimento do Fundo Nacional de Cultura, Ministério da Cultura. É isso, voltamos no 7º episódio do Retomada em breve. Até lá. Valeu, gente. Obrigada.